Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. Diz assim a palavra do Senhor. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido no deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará esta terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apredejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém? Podeis tomar assento. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. O povo estava a caminho de uma terra prometida, o povo tinha saído do Egito, e Moisés manda os espias para que fossem espiar a terra, ver o que a terra poderia oferecer para cada um deles. E os espias voltam trazendo a notícia de como eles tinham visto a terra. Capítulo 13, versículo 31 diz assim: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Informaram a terra que tinha espiado, dizendo: os filhos de Israel, a terra para a qual passamos a espiá-la, é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Todos eles voltaram e começaram a informar a terra. O medo é uma insegurança quanto ao futuro. Como é que o medo, ele começa a tomar conta do nosso coração? O medo é a insegurança do amanhã. Quando nós não temos a segurança do amanhã, o medo ele começa a tomar conta do nosso coração. Quando não tenho certeza que obterei vitória em meu futuro, passo a temer que as decisões e ações que tomo, somada ao ambiente em que eu estou, possam gerar para mim um futuro de sofrimento e de dor. Nós vamos recebendo as notícias e passamos a temer as decisões, as ações, e pelo ambiente que nós estamos vivendo. E quando eu temo que os recursos que eu tenho, quer internos, que eu não tenho sabedoria, que eu não tenho inteligência, que eu não tenho discernimento, conhecimento, saúde, ou que os externos, patrimônio, relacionamentos, não sejam suficientes para suportar as pressões, que não dispomos o suficiente para suplantar os problemas que se levantam. Tudo isso vai gerando em nosso coração o medo. Muitas vezes pensamos: sou experiente e nada pode me assustar. Mas quando
começamos a dar crédito às notícias, começamos a olhar o ambiente que nós estamos vivendo, nós começamos a gerar em nosso coração um medo pela manhã. O povo de Israel afundou em desespero, e a palavra diz que eles choraram a noite inteira. Os seus sonhos estavam frustrados, tanto esforço tinha dado em nada, frustrados e amedrontados com o relato da terra prometida. Os espias voltaram, 10 espias voltaram trazendo um relato, dizendo: olha, a terra que nós vamos possuir, o povo que está lá é muito grande, um povo alto, forte, nós não somos páreos para eles, e eles vão nos derrotar, nós somos como gafanhoto aos seus olhos. E essa foi a declaração do povo que voltou em espiar a terra. Eles trouxeram a notícia. Então muitas vezes nós começamos a receber notícias do que está acontecendo, do que possa vir, e vai gerando em nosso coração angústia, medo. O que vai ser, como vamos fazer, como que eu vou vencer esse amanhã, como eu vou superar todos esses problemas. A mente humana, ela é preparada para se proteger de predadores e desastres naturais. E ele está sempre à espera de algo pior. Sempre nós estamos esperando algo ruim acontecer, sempre buscamos uma notícia que nos mostre um mundo pior. Muito interessante que esses dias as pessoas estão dizendo: hoje está melhor que amanhã. E nós vamos repetindo isso como se fosse bom. Olha, o dia de hoje está melhor do que o dia de amanhã. Nós estamos declarando que o dia de amanhã será muito ruim. E sem nos aperceber, pensamos que nós estamos contra uma política, contra um sistema, e começamos a declarar: hoje está bem, mas amanhã vai ficar pior. Isso, sem nos aperceber, nós estamos criando com essa notícia ruim o medo do amanhã. Muitas vezes estamos como o povo de Israel. Os espias, eles não trouxeram só notícias ruins. Eles trouxeram prova que a terra era boa, trouxeram cachos de uvas enormes. Eles trouxeram dizendo: olha, a terra que nós vamos possuir, a terra que Deus está prometendo, é uma terra muito boa, uma terra maravilhosa, porém tem o mal lá. Então não é que só veio notícia ruim, veio notícia boa, mas eles deram ênfase à notícia ruim. E por ouvir as notícias ruins, eles começaram a trazer o povo o medo. E o povo então chorou naquela noite toda, e começa a dizer então: olha, seria melhor nós voltarmos para o Egito, seria melhor desistir, seria melhor que nós tivéssemos morrido no deserto. Por que nós vamos avançar nessa terra e saber que nós vamos perder? Saber que as coisas vão ficar pior. Então nós sempre estamos em busca de algo pior. Nós queremos uma notícia ruim, e mesmo ouvindo boas novas, nós não nos alegramos e não nos esforçamos para continuar e buscar as coisas boas. O Evangelho de Cristo chegou a nós através dos apóstolos, não porque revelaram notícias ruins. Os apóstolos, eles falavam da sua vida, eles nos contam a sua história, mas eles não falam simplesmente: olha, nós somos perseguidos, nós somos presos. Eles falam daquilo que eles conquistaram. Por que nós podemos olhar o Evangelho de Cristo e saber que o Evangelho é o Evangelho de boas novas? Exatamente por causa dos apóstolos. Eles usam a palavra de Deus e eles nos trazem como boas novas, não como algo ruim. Passaram por problemas, venceram perseguições, foram presos e tantas coisas, mas eles trazem as boas novas. A segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta,
capítulo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que Pedro está dizendo? Olha, através do Evangelho de Cristo, nós vencemos a corrupção, vencemos a concupiscência que há no mundo, nós vencemos todo o mal que há no mundo, pela fé. Através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vencendo. Se hoje estamos dando crédito às notícias ruins, nós vamos decair, nosso semblante vai decair, nossa esperança vai decair, ficaremos presos ao medo, à angústia, e não confiaremos na palavra de Deus. Não confiaremos na palavra que nos leva à conquista, que nos leva às bênçãos. Temos que confiar no Senhor, buscar em Deus, confiar para que possamos avançar cada dia e não ficar temerosos. As más notícias, elas vão trabalhando a nossa mente, vão nos enfraquecendo, vão nos entristecendo, e nós vamos abaixando a guarda e cairemos em tristeza, cairemos em angústia, se não buscarmos ao Senhor com fé, se não buscarmos a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele dá recompensa para aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O povo de Israel, eles tinham uma promessa. Muitas vezes nós pensamos que, eu tenho a promessa. Mas não basta apenas ter a promessa. Precisa caminhar com fé, precisa ir vencendo os maus pensamentos, as palavras negativas, não repetir a palavra que o mundo nos traz. O povo começou a repetir o que os 10 espias vieram e trouxeram. Olha, nós não venceremos. E por ouvir aquela palavra e dar crédito àquela palavra, eles começaram a entrar em desespero, em choro, e começaram a desejar a morte, mesmo tendo a promessa. Assim somos nós. Nós temos a promessa de Deus. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar. Se nós começarmos a repetir o que o mundo está dizendo, se nós começarmos a entrar nessa palavra, hoje está bom, mas vai ficar pior, vai piorar, nós entraremos no processo de derrota, sem nos aperceber que há um espírito maligno trabalhando isso, para que você desanime, para que você não tenha fé, que você entregue os pontos, para que você não creia em Deus, para que você não busque a palavra de Deus. Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente. O que é necessário nesses dias? Ter um espírito diferente. Mesmo que o mundo está dizendo derrotas, tristezas, angústias, nós temos que crer na palavra de Deus, na promessa de Deus. E Josué e Caleb, eles tinham uma palavra, em meio a todo aquele choro, toda aquela gritaria, tudo aquilo que estava se levantando na congregação, eles vieram com uma palavra diferenciada. No versículo 8, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra,
porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Esse povo é o nosso ganha-pão. O que a palavra está dizendo? Olha, esse povo, ele será o nosso ganha-pão. Então, Josué e Caleb, eles trazem uma palavra diferenciada. De todos os 10 espias que tinham ido, eles tinham voltado e dizendo: olha, é melhor voltar para casa, é melhor desistir, é melhor parar. Não sei nem por que nós saímos do Egito, porque vai ficar pior. Mas Josué e Caleb, eles vêm e dizem: se o Senhor se agradar de nós. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós vamos agradar a Deus? Na fé, caminhando na fé, confiando na fé, rejeitando toda palavra de derrota. Toda palavra de derrota. O mundo, eles tentam nos trazer uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota. E se nós começarmos a repetir as palavras de derrota, nós vamos chorar igual o mundo chora. Nós temos que nos apossar da palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e Ele nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O que eles estavam pensando em apedrejá-los? Será que se continuarmos a ter coragem, defender nossa crença, mesmo que ficarmos sozinhos, nós vamos continuar confiando em Deus? Ser perseverante. O que a palavra nos chama? Para sermos perseverantes naquilo que nós confiamos. Versículo 24 diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto não houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Por que a geração de Caleb vai possuir? Porque ele perseverou. Ele não foi com o povo. Ele não entrou na ladainha do povo. Ele não entrou no choro do povo. Se nós queremos vencer, nós temos que continuar na fé. Não repetir as palavras do mundo. O mundo quer nos trazer um desânimo. O mundo quer que você pare. O mundo quer que você pare de investir, que você pare de trabalhar, para que você pare de crer, dizendo que não vale a pena. Não. Confia em Deus. Confia em Deus. Sempre que nós confiamos em Deus, Deus, Ele nos dá respaldo. Porém o meu servo Caleb, porquanto não houve outro espírito. Qual foi o outro espírito? Medo. Aqueles 10 espias, eles trouxeram um espírito para aquele povo. Que espírito foi? O espírito do medo. Quantos estão sendo envolvidos por um espírito de medo? Não se deixe abater. Confie em Deus. Deus é quem nos abençoa. Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos prospera. Deus é quem repreende o devorador. É Deus quem derrama a bênção. Não é homens que vai nos abençoar, é Deus. Confia em Deus. Se há promessa, confia nas promessas. Então esse povo, a grande maioria se perdeu, morreram no deserto. Onde é o cemitério de murmurador? Deserto. Onde ficam os murmuradores? No deserto. Muitas pessoas ficam pelo caminho, no deserto. Vão caindo um a um. Mas aqueles que confiam em Deus, eles continuam, eles avançam, eles vão perseverando
em seguir ao Senhor. Porém o meu servo Caleb, porquanto não houve nele outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a terra. A sua descendência possuirá a terra. Muitas pessoas seguem a Cristo como amigos de festa. Muitas vezes nós pensamos que somos amigos de Jesus como se fôssemos amigos de festa. Enquanto tiver comemoração, haverá dias difíceis. A palavra nos fala de dias difíceis. Mas nos dias difíceis, o Senhor nos dá vitória. O Senhor está conosco em todo momento. Sempre que nós pensamos, será que Deus não estava com eles nesse deserto? Deus estava com eles. Deus estava suprindo. Muitas vezes nós não entendemos que Deus, Ele vai caminhando conosco na dificuldade. As dificuldades, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas tem muita dificuldade. Mas é no meio das dificuldades que Deus vai te guardando e Deus vai te abençoando. Muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele vai tirar. Ah, Deus tira tudo isso. Não, faz parte, a nossa caminhada faz parte. O Senhor, Ele entra com Daniel na cova dos leões. Deus não podia tirar Daniel das covas dos leões? Não, Deus entrou nas covas dos leões. Estava com ele, guardou. Jesus entrou na fornalha ardente. O Senhor está conosco, a palavra diz, se você passar pelas águas, eu estarei convosco. Se você passar pelo fogo, eu estarei convosco. Então crê que o Senhor vai estar conosco em cada caminhada. Não comece a declarar aquilo que o mundo quer que você declare. O mundo quer que você declare o quê? Derrota. O que Caleb fez? Caleb e Josué, eles não declararam, eles não tiveram o mesmo espírito de medo. Eles confiaram em Deus. Eles falaram, olha, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Não temas, eu estou convosco. A palavra do Senhor tem 365 vezes, não temas. Tem uma para cada dia. Todos os dias o Senhor vai te falar, não temas. Ah, mas o dia de hoje, não temas. Eu estou contigo. Você é mais do que vencedor. Nós vamos vencer. Então, os princípios necessários para acabar com o medo. O que é necessário para acabar com o medo? Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Essa foi a palavra de Josué. Ele disse, olha, para acabar com tudo isso, se o Senhor se agradar de nós, não tenha medo, porque tudo isso que você está vendo será o nosso sustento. Este povo será o nosso pão, será o nosso ganha-pão. Então o Senhor, Ele vai nos abençoando a cada momento, avançar sobre o sonho, mover-se em fé, e não por aquilo que nós estamos vendo, não por aquilo que nós olhamos, ou naquilo que nós estamos ouvindo. O mundo não tem boas novas. Os apóstolos, eles poderiam trazer simplesmente um evangelho de medo para nós. Olha, é difícil quando você fala o nome de Jesus, você vai ser perseguido. Mas o apóstolo Pedro, ele diz, nós somos abençoados. Nós somos participantes. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 2, diz assim a palavra. No versículo de número 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, convém nos atentar com mais diligências
para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. É um tempo de guardar a palavra de Deus. É um tempo de ouvir a palavra de Deus e guardar, para não se desviar, para não ter medo, para não ficar amedrontado com nada. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Atentar com mais diligência. É um tempo de olharmos para a palavra de Deus com mais diligência, observar a palavra pregada, observar a palavra ensinada, aquilo que Jesus já falou, aquilo que a palavra tem nos ensinado. Crer na palavra, não se desviar, não ficar buscando péssimas notícias e não ficar repetindo as péssimas notícias. Nós estamos num tempo de guerra espiritual. É uma guerra espiritual. E se nós repetirmos com eles, nós vamos chorar como o mundo vai chorar. Se nós começarmos a declarar, vai vir uma carestia, vai vir um problema, nós vamos passar por isso. Mas se nós confiamos em Deus, vamos repetir a palavra do Senhor. O Senhor provê. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer o dia mau? Posso, em Deus que me fortalece. Deus cuida de cada um de nós. Não repetir a palavra de derrota. No mundo tem muitas palavras. O apóstolo Paulo diz, no mundo tem muitas vozes, nenhuma sem significado. Todas elas têm um significado. Se você só ouvir palavras ruins, guardar palavras ruins, você vai ter um azedume no teu coração. Começa a repetir as palavras boas. Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Deus é bom, Deus prospera, Deus cura. Todo dia a palavra de bênção. Não repita a palavra contrária. Mas eu ouvi a notícia. Esse povo ouviu a notícia. 12 espias. Eles trouxeram um relato. E eles falaram de coisas boas, mas eles terminam dizendo, olha, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. O que eles estavam declarando? Que eles eram pequenos e seriam derrotados. Eu sempre digo, eu e Deus somos a maioria. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Então creia em Deus, ministre a palavra de bênção na tua vida. Não permita entrar a palavra contrária na tua casa. Não se sente numa roda para falar mal do governo, falar mal da economia. Comece a declarar palavras de bênção, porque quem nos abençoa é o Senhor. Declare palavras de bênção. Resista a palavras de derrota. Resista a confirmar palavras de derrota. Hoje está bom, amanhã vai ser pior. Resista essa palavra. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Deus provê todos os meios. Você crê nessa palavra? Deus cuidará da minha casa. Declare, o Senhor cuidará da nossa casa. Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Se você se deixou levar pelas palavras,
Peça para que o Senhor santifique as tuas palavras. Senhor, perdoa as minhas palavras. Senhor, quando eu vou juntamente com aqueles agoreiros, com aqueles que têm a palavra de derrota, quando eu repito as palavras de derrota, Senhor, me perdoa. Porque a tua palavra é boas novas. A tua palavra é de bênção. O Senhor se agrada do seu povo. O Senhor abençoa o seu povo. O Senhor é quem prospera o seu povo. O Senhor é quem abençoa o seu povo. Senhor, nós dependemos da tua bênção. Senhor, estamos nesta noite, Pai, resistindo toda palavra contrária, tudo aquilo que não provém de Ti, todo o levante do inferno, Senhor, que tem se levantado. Senhor, declaramos, Pai, que temos um tempo de bênção, está chegando bênção sobre bênção. Senhor, vamos conquistar bênçãos, porque o Senhor tem preparado o melhor para o seu povo. Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Confiamos nas tuas bênçãos. Senhor, repreenda o devorador. Senhor, repreenda as caristias. Tudo aquilo que não provém de Ti. Todo intento do mal. Toda enfermidade. Senhor, caia por terra. Senhor, esse povo saiu como uma bênção para o deserto. Que não haveria enfermidade entre eles. Que a roupa não se gastaria. Que o Senhor iria cuidar de cada passo. Senhor, estamos nessa promessa, Pai. Que o Senhor cuida do nosso levantar, do nosso deitar. Senhor, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Colocamos as famílias desse lugar nas Tuas mãos. Senhor, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que buscam a Tua face. Senhor, seja repreendido todo mal em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? A desobediência recebe a justa retribuição. É isso que o apóstolo escreve. Quando há uma desobediência à palavra de Deus, nós recebemos uma justa retribuição. Mas quando confiamos em Deus, Ele supre todas as nossas necessidades.